A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma terça-feira. Essa semana nós vamos completar 4 meses que estamos nos encontrando online. Louvado seja Deus, tudo tem o seu tempo, não é? Creio que muito em breve iremos nos encontrar. Em nome de Jesus, tudo no tempo de Deus. Antes de você ouvir, antes de falar, aliás, eu vou pedir para você dar um like, de quem não está inscrito, fazer sua inscrição, nos ajuda a mantermos esse canal, que é somente para esse trabalho da terça-feira. Eu pedi uma palavra ao Senhor, ontem o Senhor colocou no meu coração um texto que está no livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E esse texto, essa mensagem ficou no meu coração e eu disse, vou falar hoje para a igreja, amanhã. No caso foi ontem. Então vamos abrir nossas Bíblias no 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha mudar o meu entendimento, que ela possa me ajudar, que ela possa me fortalecer, não só a mim, Senhor, mas a todos os meus irmãos e amigos que vão ouvir essa mensagem. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Bom, essa palavra, o contexto dessa palavra é que Paulo estava escrevendo aos irmãos de Coríntios, né, tudo muito novo, e existia assim uma classe de irmãos vaidosos. Eles estavam envaidecidos, soberbos, né, uns sabendo mais que outros a palavra. E aí Paulo, no capítulo 7, se você for ler o capítulo 7, Paulo ele começa a falar que teve visões. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, conheço um homem, nós vamos encontrar lá no versículo 2, um homem em Cristo, há 14 anos foi arrebatado. Aí ele diz que não sabe se foi no espírito, não é? Ele não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo. O fato é que ele foi arrebatado aos céus, teve revelações, Deus falou grandemente, ele viu coisas que ao homem não era possível, ele fala aqui, né? Que não é possível. E ele disse assim, eu poderia até me gloriar, né? Porque eu não seria insensato, mas eu não faço isso. Ele diz assim, a única coisa que eu me glorio nas minhas fraquezas. E uma coisa interessante é que Paulo, ele fala que, aqui no versículo 7, que nós lemos, que ele diz assim, para que eu não ficasse orgulhoso, olha, amados, o ser humano é vaidoso. Por isso que Salomão fala sobre tudo é vaidade, porque se nós não cuidarmos, nós somos vaidosos, é da própria natureza, da essência. E aí Paulo diz assim, para que eu não ficasse orgulhoso com todas essas revelações, né, com essa grandeza, foi-me posto um espinho na carne. Foi colocado um espinho na carne dele, né? Ele diz assim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, ou seja, para machucar, para maltratar, para torturar. Ele sofria com isso. E tanto ele sofria que ele fala aqui no versículo 8, 3 vezes, pedi ao Senhor que tirasse esse espinho. E Paulo, ele certamente, ele não fala que tipo de espinho, existem várias teorias aí, mas não é o nosso caso, não vamos entrar nesse detalhe. E quando Paulo diz assim, pediu 3 vezes, tira
Quantas vezes, né, a gente fica, Senhor, tira isso de mim, Senhor, afasta isso de mim, Deus, eu não aguento mais isso. Aí o Senhor chega para ele e diz assim, Paulo, a minha graça, aleluia, a minha graça é o suficiente, é o que basta. Por quê? Aí ele diz assim, por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, quando Paulo, é muito lindo, porque Paulo imediatamente entendeu essa graça. Porque o que é a graça? Nós sabemos que a graça é um favor imerecido. Mas favor imerecido para quê? Né? É um favor imerecido, nós tivemos direito a perdão dos pecados, nós temos, através dessa graça, nós tivemos direito à redenção, através dessa graça nós temos direito à santificação, através dessa graça nós temos a vida eterna. Então, Jesus disse assim, Paulo, a minha graça é suficiente, é o que basta para você. E Paulo entendeu de uma forma tão grandiosa essa mensagem que no versículo 10, Paulo diz assim, por isso, aleluia, isso é muito lindo, não é? Porque quando Jesus diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se fortalece, você vai ser aperfeiçoado nessa sua fraqueza. Quando você estiver fraco, eu vou e aperfeiçoo. E aí Paulo, no versículo 10, ele diz assim, por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, oh meu Deus, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E se nós formos analisar, quando o Senhor fala assim, fraquezas, né? O que é uma fraqueza? Às vezes a gente está fraco porque não comeu, está fraco, né? Porque não se alimentou, está fraco porque está doente. Não, mas a fraqueza, de um modo geral, é uma incapacidade, é uma impotência. É algo que você não tem condições, chega uma enfermidade e você não tem condições de resolver essa enfermidade. Existem situações na vida da gente que nós nos tornamos impotentes, incapazes de resolver. E Paulo diz aqui, eu sinto fraqueza em todas essas privações, essas angústias, em tudo isso. Aí ele justifica, por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, Paulo entendeu de uma forma tão linda essa mensagem, porque ele não só explica como justifica, ele diz assim, porque simplesmente quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque Paulo reconheceu que não era ele, que não vinha dele, que era do Senhor. Lembram-se que quando Jesus ele andou aqui na terra, ele conversando com os discípulos, e está em João 15, 5, que Jesus Cristo diz assim, prestem atenção, portanto, vejam bem, sem mim, nada podeis fazer. Jesus deixou bem claro, nada. Meu irmão, nada é na hora da saúde, na área financeira, na área emocional. Sabe, o direito de ir ao céu, até para irmos ao céu, nós temos a certeza, a convicção que é só através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz assim, sem mim não podeis, sem mim nada. Então eu quero dizer para os irmãos que é um momento de muita luta que nós estamos passando. Eu acho que todos nós estamos nos sentindo impotentes. Chega uma corrente de médicos, de cientistas e diz, faça isso. A gente está igual a boi, né? Na boiada. Aí o outro diz assim, faça aquilo. Aí corre para lá. E ninguém sabe, na verdade, ninguém sabe o que fazer. Então, é um momento desse de impotência, de incapacidade, que nós temos que nos apegar a Deus e saber que Ele, nesse momento de perda de emprego, nesse momento de enfermidade, nesse momento de luto, nesse momento de tristeza, nesses momentos que muitas vezes falta esperança, é o momento de nós chegarmos e dizer assim, sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor, quem te fortalece é o Senhor. E nós temos tantos exemplos de grandes homens na história da Bíblia. Nós temos o exemplo de Gideão. Gideão disse assim, eu sou o mais fraquinho de todos da tribo, né? Mas foi ele que Deus quis usar, porque a força, o poder era de Deus. Davi estava lá cuidando das ovelhas dele, era um menino, era um adolescente, e os irmãos, todos homens bonitos, grandes, e Davi pequenininho, mas foi ele que Deus fortaleceu. Sansão
né? Sansão tinha uma força, nós sabemos a história de Sansão, e Sansão ficou cego, mas foi quando Sansão se fortaleceu em Deus. A força dele voltou e ele destruiu os filisteus, que todos nós conhecemos essa história, né? Eu quero só ler aqui uma passagem que se encontra em Hebreus, para a gente fortalecer essa última passagem que eu falei, que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, versos 32 ao 34, que diz assim: e que mais direi? Quem escreveu o livro dos Hebreus, aqui é a galeria dos homens da fé. E ele falou sobre Abraão, sobre Moisés, né, sobre todos esses homens que tiveram fé. Aí ele faz assim: e que mais direi? Já tinha falado tanto, né, tantos exemplos. Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, para falar de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Aí olha o que diz a continuidade: da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra. Aleluia, da fraqueza. Você está fraco, você está se sentindo incapacitado, você está se sentindo impotente, você está se sentindo, meu Deus, você tem dito, Senhor, eu tenho buscado a Ti, eu tenho sido fiel, eu tenho jejuado, né? As pessoas que têm a prática do jejum, eu tenho orado, eu tenho louvado, eu tenho procurado seguir a Ti, Jesus, verdadeiramente, mas parece que nada muda, nada acontece. Aí o Senhor chega para mim e para você e diz assim: Valdira, filho, filha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, nesse momento de dificuldade. E aí, irmãos, quando nós cremos nisso, quando nós aceitamos isso, aí o Senhor chega e nos enche e nos fortalece. E aí nos alimenta, como Ele alimentou Elias, que estava escondido na caverna. E aí nós nos levantamos para darmos continuidade aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Amém? Eu quero terminar essa palavra lendo um versículo que se encontra em Salmos 27. Aleluia! Salmos 27. Não, aliás, Salmo 28, versículo 7, que diz assim: o Senhor é a minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Amém? Guarda esse versículo, guarda essa palavra, se fortaleça, sabe? Deixe você ser fraco mesmo, diga: eu sou fraco, eu não tenho força, eu não tenho condições. Diga isso para Deus, porque aí Ele chega e faz. Sabe, no momento em que nós nos achamos assim o máximo, né? Aí Jesus Cristo chega, como disse para aquela igreja de Laodiceia: vocês se dizem fracos, vocês se dizem fortes, vocês dizem que pode tudo, mas vocês não são nada. Se a gente for ler lá sobre a igreja de Laodiceia, nós vamos ver que Jesus disse: vocês se dizem, mas vocês não são. Então é melhor a gente, sabe, nós reconhecermos a nossa incapacidade, a nossa impotência, a nossa fraqueza, para que o Senhor chegue e nos renove, nos fortaleça. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para a amada igreja, dizer que estou com saudade, crendo que essa graça, lembrem-se, a graça é perdão, é favor imerecido, é perdão, é o reino de Deus, é salvação, meu Deus, é redenção, oh, aleluia, é gozo, é paz, isso é a graça e é vida eterna. Vamos agarrar essa graça e dizer: ah, Senhor, a tua graça me basta. Amém? Que Deus nos abençoe e que nos conceda uma semana de muita paz e saúde. Beijo.